Bom dia, hoje segunda-feira, 11 de janeiro, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui já saiu o Focus e o PIB para baixo, para variar, e a inflação permanece persistente com o câmbio aí para cima no final de 2016. Fora isso, Tombini, presidente do Banco Central, sinalizando alta de juros. A discussão é se é 0,25% ou 0,5% que o mercado espera. E o governo também cogitando utilizar suas reservas para diminuir o tamanho da dívida que ele tem. Fora isso, saiu no final de semana que o governo, até o Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, falando aí em expansão do crédito via bancos públicos. Coitado dos bancos públicos expandir crédito, É a famosa matriz econômica, que de econômica não tem nada, incentivar o consumo via crédito. Lá fora, a China desabou mais uma vez com preocupações, principalmente com a inflação ao produtor, e aí fez com que bolsas, principalmente na Europa, operem em queda. Nos Estados Unidos, o futuro operava até ensaiava ali uma alta, uma leve alta, 0,15%, 0,14%, mas as commodities operam em queda, tanto o petróleo quanto o minério. Depois a gente fala sobre o impacto na Vale Siderúrgicas e Petrobras. Para falar sobre muito mais no detalhe do que eu destaquei, vou chamar aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Iniciando essa nova semana aqui, esperando que seja uma semana melhor. A primeira semana foi marcada lá fora como uma das piores primeiras semanas de ano para as bolsas. Em Nova York foi registrada como a pior de todos os tempos, inclusive nunca tinha caído tanto uma primeira semana de ano quanto a primeira da semana passada, que teve como um dos principais destaques negativo a China, que novamente inicia com resultados ruins, dessa vez vindo da inflação. Os dados de inflação para o consumidor tiveram alta de 1,6%, esses vieram bem em linha com o que o mercado aguardava, mas os dados de inflação ao produtor eles tiveram queda de 5,9%, um pouco maior do que os 5,8% aguardado pelo mercado. Então, novamente, os mercados ficam um pouco decepcionados, não que eles precisassem de muita coisa para ficarem mais desapontados com a China, mas esse dado levemente pior já foi motivo para justificar a queda de mais de 5% nas principais bolsas da China hoje. A gente teve também o Banco do Povo da China orientando mais uma vez o yuan para cima, então interferindo no câmbio, mas dessa vez para cima pela segunda sessão seguida. Isso fez com que as principais bolsas da Ásia e do Pacífico elas recuassem também, mas por outro lado, as bolsas da Europa e os futuros de Nova York respiram um pouco aliviadas nessa manhã. Eles sinalizam que vão seguir em alta, seguir avançando, pelo menos até o momento. Esse é o tom. E na outra parte, os preços de petróleo continuam despencando, esses sim, impactados negativamente pela China, quase 2% de queda. Nessa semana, destaque para o livro bege dos Estados Unidos, que é aquele documento que mostra as principais perspectivas econômicas que o Fed está enxergando para o país nos próximos meses e também para o mundo, o que está influenciando na economia americana. Por outro lado, o indicador que vai ser anunciado de destaque é o PPI, o Índice de Preços ao Produtor. Sempre ficar bem atento aos indicadores de inflação no país, mas é uma semana bem cheia de indicadores. A gente vai ter balanço comercial da China, a gente vai ter novos empréstimos da China, que a gente sempre fala para vocês que é um indicador que reflete bem se a ação do governo está funcionando ou não. A gente vai ter vendas no varejo nos Estados Unidos, produção industrial, ou seja, uma semana bem cheia de indicadores. Indo para a parte doméstica, como o Celso falou, a gente teve novamente expectativa de alta na inflação. Para 2016 passou de 6,87 para 6,93. Provavelmente a gente vai ver nos próximos meses a inflação se distanciando cada vez mais do teto da meta de 6,5% e chegando a um patamar mais próximo do que a gente teve agora para 2015, 10,67 fechou o ano. Outro ponto de destaque foi mais uma vez o PIB recuando, passando de 2,95 de queda em 2016 para 2,99 e o câmbio subiu de 4,21 no final de 2016 para 4,25. A gente não teve hoje indicadores, a gente vai ter ao longo da semana vendas no varejo, bem importante ficar destacado, IBCBR, aquela proxy mensal de atividade do Banco Central, e também PNAD contínua mostrando dados do mercado de trabalho que devem seguir deteriorando. Como destaque, a gente teve alguns pontos vindo da política, vindo da equipe econômica. Um deles, como o Celso bem comentou,
é o BC sinalizando alta na taxa de juros. Segundo fontes, a presidente Dilma e o ministro Nelson Barbosa, eles deram sinal verde, o que é curioso, visto que o Banco Central, teoricamente, é independente, deveria ter independência, mas dando sinal verde para subir juros, contrariando o desejo dos principais membros do PT. Outro ponto é o debate das reservas internacionais, novamente as reservas de cerca de 370 bilhões de dólares seriam utilizadas para bater a dívida bruta do país, trazendo uma melhora fiscal, segundo entende o governo, e ajudando a baixar os juros sem aumentar a inflação. Esse é o desejo do governo, utilizar a reserva para isso. No entender deles, seria necessário utilizar só quando a economia começasse a dar sinais de que está melhor, aí sim utilizar essas reservas para abater a dívida bruta. Então, a ver se esse debate vai para frente. Um último destaque, a gente teve entrevista do Nelson Barbosa esse final de semana para a Folha de São Paulo. Ele reafirmou que até o final de janeiro ele vai anunciar várias medidas para estimular o crescimento ao longo de 2016, para que aí sim, em 2017, o país avance, o PIB cresça em 2017. Uma delas deve ser a retomada do crédito via bancos públicos, utilizando quase os 50 bilhões que eles tiveram de devoluções das pedaladas fiscais. Então a gente deve ter até o final do mês algum anúncio disso. Essas medidas de estimular o crédito devem ser para pequenas e médias empresas, então via bancos públicos. Agora sim vou devolver para o Celso. A gente se vê amanhã novamente aqui na reunião matinal. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. O cenário aí segue altamente desafiador para o Brasil, né? Como é que eleva esses juros, incentiva consumo? Não faz sentido algum, dado que uma boa parte da inflação não só vem, obviamente, por conta de preços administrados, combustíveis, energia elétrica, que subiu muito, quase 25%, né, de impacto, combustíveis mais energia, impactou em IPCA, foi responsável pela inflação do IPCA, 25%. E fora isso, a gente tem aí incentivar consumo num cenário como esse, que deveria sim, a gente sempre fala aqui que não deve consumir, e sim investir, não é momento para isso. No fluxo aqui na casa, na sexta-feira, os locais terminaram o dia net vendedores em 16 milhões de reais. Destaques na compra para JBS, Cielo, Itaú e Bradesco. Destaques na venda para Croton Equatorial, Bradesco 3 e BVMF. Nas duas pontas, Brasil Foods, Ultrapar, GGBR, Klabin e Vale 5. Os estrangeiros foram também net vendedores em 31 milhões de reais. Destaques na compra só para Itaú e Pão de Açúcar. Destaques na venda para Petro 3, Brasil Foods, Klabin, GGBR e Ambev 3. Nas duas pontas, Petro 4, Vale 5, Braskem e Croton. A China segue pressionando principalmente Petrobras, Vale e siderurgia, né? Hoje, as bolsas por lá caíram mais de 5%, impactando o cenário global e, como já destacou o Gustavo, preço do petróleo, o Brent hoje mais cedo operava em queda de 2,20 a 32 dólares o barril. Lembrando que semana passada já caiu 10% o Brent. O WTI caía 1,90 a 32,53. Na semana passada o WTI caiu 10,48. Fora isso, o minério caiu 1,4% hoje, ou seja, Petrobras, Vale e siderúrgicas tendem a permanecer pressionados. A gente segue short em Petro, short em Vale e short em Usim 5. Cielo, Banco do Brasil e Bradesco ali estão negociando, são na sexta-feira, a compra da fatia detida pelo Citi na Elavon. Elavon é uma empresa também de adquirência que tem ali 2% de market share, é pequena. Mas o que demonstra isso, né? Cielo foi a maior alta do Ibovespa na sexta-feira, ela subiu 1,74%. O que demonstra isso? Que a Cielo não quer deixar passar, ou seja, não quer dar oportunidade para entrada de nenhum player. Imagina se o Citi vende, alguém investe dinheiro na Elavon, poderia ali prejudicar um pouco as margens, né, canibalizar um pouco o mercado. Mesmo tendo 2%, ela poderia investir para isso. Então, assim, a entrada de um novo player é vetado aí pela Cielo. Interessante a estratégia, é pequena, mas ela veta a entrada de um player, né, um player que já existe com 2% só de market share. Então é bom para a Cielo, a gente segue recomendando o ativo, a gente gosta de Cielo pelo nível de valuation, 16 vezes lucro para esse ano e excelente gestão que a companhia tem. Fora isso, Telecom, TIM e Oi, a novela continua. O presidente da TIM, né, no Brasil
disse em entrevista ao jornal O Globo que a empresa ainda não recebeu proposta de fusão com a Oi e que as notícias que correm no mercado são apenas especulações. A gente segue recomendando no setor só Vivo, principalmente para dividendos, excelente gestão, bom dividend yield chamando a atenção. Usiminas é mais uma que segue com um cenário desafiador. A empresa convocou aí a 9ª reunião com representantes do sindicato dos metalúrgicos da Baixada Santista e região por conta do fechamento ali da planta da Escosipa, que é a usina de Cubatão. Né? Eles pretendem, obviamente, fechar demissões, são 4.000 demissões ali esperadas, é impressionante isso, por conta do cenário mais fraco para o setor siderúrgico, a gente segue recomendando short em Usim 5. E diversas aí informações, né, sobre as construtoras, né, e o cenário ali extremamente desafiador, né, que a gente vem monitorando isso, não solta de juros, número de distratos, tem uma matéria grande hoje no Estadão pelo número de distratos, de 100 imóveis que foram vendidos, 41, houve um distrato em 41, ou seja, 41% de distratos, isso é muita coisa, o saudável seria na casa de 10, então as empresas vêm passando sim por um processo de ajuste, um processo bastante complicado, a gente prefere não recomendar nenhuma empresa do setor de real estate. Falando da nossa mesa de aluguel, na semana passada os destaques foram Lame 4, Bova 11, Magazine Luiza, CSN, BR Malls, Embraer e Petro 3. O cenário segue, né, desafiador hoje com China, aí, com PPI, né, como citou o Gustavo, né, preços ao produtor. A inflação baixa ainda para os padrões, ou seja, não demonstra aí crescimento. Aqui é o contrário, né? Aqui a gente tem recessão, com uma inflação, o governo tendo que subir juros e o Banco Central sinalizando e, por outro lado, o ministro da Fazenda falando em estimular consumo via crédito. Até informações que micro e pequenas empresas deveriam receber crédito de 7%. Aí gera de novo aquele problema, os subsídios gerados em 2009, incentivando a indústria automobilística, linha branca, linha marrom, deu no que deu, a renúncia fiscal. E agora a gente está passando por esse problema aí todo de arrecadação baixa, um cenário extremamente complicado. Agora eu vou chamar aqui para participar aqui, para fazer um bate-bola aqui, Thiago Salomão. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celso. Tudo bom com você? Tudo ótimo. E a semana aí, qual é a pauta hoje aí na Infomoney? Olha, a gente separou uma enxurrada de matérias que saíram entre sexta-feira à noite e agora de manhã, além do noticiário que já está correndo agora de manhã. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Celso. Saiu hoje o Boletim Focus, com as projeções já para 2017. E parece que vem um 2017 bom, já estão esperando uma alta de 0,86% do PIB em 2017. A pergunta que fica é quanto tempo vai demorar para as projeções de 2017 virarem para o negativo, como a gente viu no começo de 2015 para o final do ano e agora em 2016. Você acha que a gente vai ter um 2017 tão positivo assim? Acho que não, acho que tende a ser mais próximo a zero, mas está muito distante, né? Lembrando que as projeções de 2015 começaram o ano, teve gente começando o ano até com PIB positivo, levemente positivo, mas tinha PIB positivo. E aí o ano de 2015 se encerrou com o PIB provavelmente ali caindo 3,7. A gente destacou isso. Esse ano a gente espera 4,3 de queda para o PIB esse ano. E o mercado estava esperando 2, agora está esperando 3. Então a gente já começou isso desde outubro do ano passado, a gente espera 4,3 de queda para esse ano. Né? A gente espera não revisar para baixo, para pior, mas acredita que o mercado piore sim. Para ano que vem é difícil de dizer, mas eu diria que está muito mais próximo. A estabilidade depende do ajuste fiscal, o que vai ser feito, né? A agilidade que o governo tem para fazer isso. O problema é que a gente tem ali um impeachment no meio do caminho. E aí, qual o problema do impeachment? O Congresso está parado, não se vota nada até que se resolva isso. Então, o ajuste fiscal só deve ser votado para o meio do ano. E aí vai atrapalhar justamente o crescimento, obviamente, do ano que vem. Mas eu diria que 2017 é mais próximo a zero. E ainda tem motivos aí de preocupação com a inflação. Não adianta vir agora com incentivando o consumo via crédito. A população está endividada, juros estão altos, é restrito e caro. Então, utilizar banco público para fazer isso vai entrar de novo naquele problema de 2009. Eu gosto do comentário que o Caval fez semana passada, o economista do Safra, já foi do governo. Ele falou que geralmente os bancos fazem projeções mais otimistas, que é para dar um estímulo para o governo. Né? Eu achei sensacional essa declaração dele, justificando a distância da projeção de janeiro com a realidade de dezembro. Né? Isso é uma verdade. Vou passar agora para você, Salomão, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana aí a todos nós. Um grande abraço. Obrigado, Celso. Bom, toda a repercussão do Focus, noticiário sobre política e o Brasil driblando o pânico na China, você vai ver agora no Infomoney na Bolsa. Solta a vinheta.
Começando agora informando aí na Bolsa, nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2016, segunda-feira triste para os amantes do rock and roll. David Bowie nos deixou nessa manhã, mas a gente já está vendo o mercado um pouquinho melhor do que a gente viu na semana passada. Hoje, nesse momento, o Ibovespa subindo 0,22, agora 10 horas e 6 minutos. O índice futuro já sobe 0,80. A gente teve uma semana muito ruim. Na sexta-feira parecia que a gente ia ter uma correção positiva. O mercado voltou para a queda. Foi uma semana, primeira semana do ano, tomada pelo noticiário da China, que trouxe muita apreensão. Hoje gerou um pouco de expectativa, já que na China o mercado caiu 5%, trouxe as bolsas asiáticas para baixo, mas a gente já tem visto desde o começo da manhã, tanto a Europa quanto o futuro dos Estados Unidos, ignorando ou superando pelo menos as más notícias da China. Bom, passando rapidamente aqui, futuro subindo 0,8, o dólar caindo 0,19, dólar futuro operando a 4,043. DI futuro, vale a pena destacar, saiu a carta do Banco Central na noite de sexta-feira falando do compromisso com a inflação, e hoje também saiu uma notícia do Globo falando que a Dilma já deu sinal verde para os juros subirem. Então o DI curto até 2019 tem operado em alta, enquanto o DI longo a partir de 2020 já mostra uma curva negativa. Europa tenta se manter em alta, Dow Jones e S&P Futuro sobem entre 0,4% e 0,5%, na Ásia a gente já vai falar, caiu muito forte, petróleo cai 2%, minério cai cerca de 1,5% e o ouro mostra leve alta. Bom, vamos passar rapidamente os destaques. Eu queria compartilhar com vocês as notícias que a gente vai comentar ao longo do programa, mas acho que eu só vou conseguir fazer isso quando o programa acabar, porque o chat está separado do link das notícias. Mas a gente começa aqui falando de China, teve o menor fechamento desde setembro, o índice CSI 300, que era aquele índice usado para o Circuit Breaker, agora que não tem mais Circuit Breaker chinês, caiu 5,03%, teria acionado o Circuit Break de 15 minutos com essa queda, e o Shanghai Composite caiu 5,29%. As ações asiáticas caíram ao menor nível em mais de 4 anos, refletindo o aumento das dúvidas sobre a capacidade de Pequim administrar a segunda maior economia do mundo. Fora da China, né, teve os índices caíram nas mínimas em 4 anos, e Tóquio, por conta de um feriado, fez com que o dia fosse mais difícil de liquidez, ou seja, menos liquidez, maior volatilidade no mercado asiático. Bom, hoje o destaque lá foi a confusão da China, né? O Banco Central chinês confundiu o mercado ao orientar a taxa referencial do Yuan muito mais forte. Embora o movimento possa acalmar os investidores sobre uma desvalorização competitiva da moeda, o que poderia gerar uma guerra cambial, ela só acrescenta confusão ao mercado sobre a intenção do Pequim em relação à sua política cambial. Só lembrando que o mercado chinês, o Banco Central chinês, vinha num processo de desvalorização do Yuan, o que provocou, foi um dos estopins do movimento de crise do mercado semana passada. Na sexta, ele elevou o Yuan, agora ele elevou mais uma vez e, embora isso seja uma boa notícia do ponto de vista de volatilidade no mercado, a incerteza sobre o que o Banco Central chinês quer acaba gerando toda essa indefinição dos investidores, acabam não sabendo como vão ser as regras do jogo. Bom, agora passando ainda sobre China, né? Hoje saiu uma declaração bem interessante do presidente do Centro de Pesquisas de Desenvolvimento do Conselho de Estado, o Li Wei. Ele falou no jornal chinês que a China vai encarar uma grande dificuldade para alcançar um crescimento econômico superior a 6,5% no período entre 2016 e 2020. Isso por conta da desaceleração da demanda global e por conta do aumento dos custos trabalhistas no país. Outra notícia de China que vale a pena monitorar, o crescimento de China que se acostumou a ser acima de 10% nas últimas décadas, agora vai ter que se acostumar com um crescimento abaixo de 7% ao ano, pelo menos a projeção dos principais economistas já é de uma China crescendo menos de 7% já em 2016. Sobre os Estados Unidos, o noticiário parece relativamente fraco, mas vale a pena acompanhar uma notícia bem importante sobre os lucros das empresas norte-americanas, né? Se a China tem trazido grande problema, as empresas listadas no S&P 500 podem trazer uma queda no lucro rara, porque pode ser o segundo trimestre consecutivo que elas devem apresentar uma queda no lucro. Isso só acontece em épocas de recessão na economia americana. A gente fez uma matéria sobre isso, a gente manda para vocês assim que o programa acabar no chat, mas é um movimento que costuma acontecer só em períodos de recessão, e a gente está vendo a economia norte-americana se recuperando muito bem, ou seja, um descolamento dos fundamentos com a realidade
pode trazer uma queda nas bolsas lá que operavam até final do ano passado nas máximas históricas e agora já vem de um movimento de queda bem forte. A gente viu isso na semana passada no Visão Técnica, inclusive a gente ressaltou o movimento negativo do S&P 500 que pode atrapalhar uma recuperação do Ibovespa. Ainda sobre economia, vamos falar agora de Brasil. Voltou em pauta o debate sobre o uso de reservas internacionais que atualmente estão em 369 bilhões de dólares para bater a dívida bruta do país. Notícia da Folha de São Paulo falando que o governo acredita que isso melhoraria a situação fiscal e ajudaria a baixar os juros sem aumentar a inflação. A ideia agrada o Planalto e o movimento deveria ocorrer quando a economia der sinais de melhora, ou seja, deve demorar um pouco. Ainda na Folha de São Paulo, esse fim de semana foi destaque a entrevista do Nelson Barbosa, nosso ministro da Fazenda, falando que os bancos públicos devem retomar a expansão do crédito. Ele vai anunciar ainda em janeiro medidas como utilização de bancos públicos e do FGTS em linhas de crédito para construção civil de pequenas e médias empresas. Segundo ele, o governo vai usar recursos disponíveis do Banco do Brasil, BNDES, Caixa e no FGTS para expandir o crédito em atividades prioritárias como habitação, saneamento e capital de giro de pequenas e médias empresas. Para reativar a economia, BNDES, BB e Caixa podem usar quase 50 bi de reais de devolução das pedaladas fiscais. Ainda sobre o Brasil, vale a pena monitorar ao longo da semana o noticiário sobre Lava Jato. Apesar do período de recesso, a Lava Jato reemerge como centro das atenções com denúncias envolvendo Jacques Wagner e Eduardo Cunha. E no fim de semana, o Estado informou ainda que Marcos Valério, que foi preso por envolvimento no mensalão, pode fazer delação premiada e, com isso, colocar mais nomes nas investigações da Lava Jato. Ainda sobre o Brasil, falar sobre o movimento de juros, né, que foi o que a gente falou no comecinho do programa, uma notícia saiu no Globo, falou que a Dilma Rousseff já está convencida de que não é possível tergiversar no controle de preços, que prejudica principalmente os mais pobres. Citando a notícia do Globo, citando interlocutores da presidente não identificados. Ela sabe que a inflação é mortal e por isso já dá sinal verde para a alta dos juros, o que explica um pouco a alta dos juros do DI no curto prazo e o movimento de queda no DI de longo prazo seria meio que subir juros agora para descer depois. Ainda sobre DI e juros, vale a pena falar da carta que o Alexandre Tombini escreveu para o ministro da Fazenda. Sempre que o Banco Central não bate a meta, ele tem que escrever a carta para o ministro da Fazenda. Isso não acontecia desde 2002, voltou a acontecer agora e ele já deixou bem claro praticamente o que estava dentro do relatório trimestral de inflação divulgado no final do ano passado, no qual ele manteve o compromisso de trazer a inflação para dentro do teto da meta em 2016 e para o centro da meta em 2017. Ele vem dizendo, mais uma vez, que está vigilante com a inflação, aquele termo que o Banco Central adora usar nos seus comunicados, o termo vigilante, mas vamos ver se além de vigilante ele também vai ser ativo no controle dos preços, se ele vai subir os juros ou não. A grande aposta do mercado é que sim, vai subir juros. Segunda-feira é dia de Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, aquela mediana de projeções dos principais economistas do Brasil. Previsão para PIB de 2016 piorou mais uma vez, agora a retração é de 2,99, a expectativa da segunda-feira passada era de 2,95. A notícia boa é do PIB de 2017, que mostra um crescimento de 0,86%. Vamos ver se esse crescimento, se esse PIB continua mostrando crescimento ou se vai virar negativo ao longo do ano. Já a IPCA também piorou a projeção de IPCA. A inflação que era esperada terminar esse ano em 6,87 subiu para 6,93, ou seja, segunda semana do ano e a nossa projeção de inflação já está bem acima do teto da meta, já beirando os 7%. O Banco Central vai ter que ser bem rigoroso se quiser trazer essa inflação para dentro da meta. Bom, agora os destaques da nossa pauta. Isso aqui tudo eu vou mandar para vocês por chat, porque foram matérias bem legais que a gente ou subiu de agência ou fez por aqui. Ficou muito bacana. A primeira fala sobre Bovespa em dólar. É o primeiro post do meu blog nesse ano, fiz com parceria com o Ricardo Bonfim, e a gente fez uma análise mostrando por que não devemos nos animar com a Bolsa estando abaixo do fundo de 2008, olhando para a Bolsa em dólar, né? A Bolsa em dólar hoje está na faixa de 10 mil pontos, só para lembrar, no fundo de 2008 a gente bateu 12.712 pontos, isso tudo em dólar, né? Com a Bolsa em reais, a gente ainda está na mínima desde março de 2009. Em dólar a gente está na mínima desde 2005. Por que é interessante olhar para a Bolsa em dólar? Porque
porque é dessa forma que o gringo olha o nosso mercado, né? Ele não pega a bolsa e olha em reais, ele divide por dólar para ver quanto que ele gastaria em dólares para operar aqui. Isso mostra que a gente está muito barato, mas mesmo assim ainda é muito difícil ficar otimista, principalmente pelo custo de oportunidade, né? A gente não acredita que a bolsa vai ficar em queda a vida inteira, mas o custo de oportunidade de comprar agora para esperar uma recuperação talvez não valha a pena olhando para um cenário de juros a 14%. Essa é a opinião do André Delben da Silva, estrategista da Sonar. Ele diz que os endividamentos público e privado não eram tão grandes na bolha do subprime e o Brasil crescia bastante, as commodities estavam em outro patamar de preço, atribuindo a diferença entre a crise do subprime e a crise atual. Já o Luiz Felipe Melo, da Apia Capital, falou desse custo de oportunidade, falou para o investidor correr o risco de bolsa, ele precisaria ter um retorno muito maior do que o que tem hoje. É difícil convencer um investidor a largar um retorno de 14% bruto ao ano para ir para a bolsa, sendo que é muito difícil garantir esse retorno. É só ver o desempenho do Ibovespa nos últimos 5 anos, perdendo até para a poupança. Ainda falando sobre pautas aqui do Infomoney, na sexta-feira a gente fez a visão técnica com o André Machado, professor do Instituto Educacional da BMF Bovespa e trader profissional. Para quem acompanha o Facebook, é o famoso Ogro de Wall Street, tem uma comunidade com mais de 6 mil membros, falando sobre o mercado financeiro. No Ibovespa ele mostrou um motivo para acreditar no repique da Bolsa e 2 motivos para acreditar que a Bolsa deve seguir em queda. O motivo para o repique é que a gente atingiu um importante objetivo de queda e agora pode mostrar uma força compradora, já que quem estava vendido já atingiu seu objetivo e embolsou o lucro. Já o motivo para acreditar em mais quedas foi olhando o gráfico do índice de ADRs brasileiros e também o S&P 500, os dois perderam um suporte muito importante, fechando na mínima de sexta-feira, o que pode trazer um movimento negativo para o mercado nos próximos dias. Ainda na pauta do Infomoney, relatório do Bank of America Merrill Lynch colocou o Brasil entre os 3 frágeis de 2016. Brasil, Turquia e África do Sul são as 3 economias mais frágeis aos olhos do Bank of America, isso numa lista de 56 economias emergentes. É um ranking que o Brasil não queria participar, né? Mas infelizmente estamos nesse ranking e ainda dentro dessas 56 economias, o Brasil é o que tem o pior PIB esperado para 2016, queda de 3,5% na projeção do Bank of America. O Celso já falou aqui de manhã que a projeção da XP é de 4,3% de queda, ou seja, um ano muito negativo para o Brasil. Só para mostrar, nos 56 economias listadas pelo BOFA, apenas Brasil e Grécia devem apresentar queda no PIB, as outras estão com uma expectativa de crescimento da economia. O Brasil também está mal posicionado em relação dívida sobre PIB, está em 46º, inflação 44º e déficit nominal sobre o PIB em 48º. O único indicador que o Brasil consegue se destacar é no reservas internacionais, está em 21º. Bom, para fechar as pautas do Infomoney, isso aqui é mais uma curiosidade que saiu no fim de semana. O Cunha mostrando suas habilidades de trader mais uma vez. Ele conseguiu um resultado em operações com dólar no mercado financeiro, que é uma projeção de 1 para 7 bilhões, trilhões, não sei quantos bilhões a probabilidade do Cunha conseguir, de um trader conseguir esse resultado de tantos ganhos consistentes. Ele atribuiu isso a muita convicção para operar, mas é engraçado que a matéria mostra que enquanto ele ganhava, o fundo de pensão, que era a contrapartida, estava sempre perdendo, né? Isso está sendo investigado, obviamente tem gerado uma suspeita um pouco negativa em cima do nosso presidente da Câmara. Bom, antes de passar para os destaques corporativos, vamos dar uma olhada aqui nas maiores altas do Ibovespa. Vou abrir aqui a tabela do Infomoney de altas e baixas do índice, pegando aqui o Ibovespa, abrindo agora aqui. O Ibovespa nesse momento já zerou os ganhos, estava subindo 0,31, agora está 0,01 de queda. Olhando aqui para o índice, a gente vê Sabesp, Braskem, MRV, Rumo e Ultrapar entre as maiores altas. Na ponta de baixo, TIM mais uma vez aparece em queda, foi a maior queda do Ibovespa na sexta-feira, volta a liderar as perdas. Petrobras, Bradespar e Vale caindo também forte, são outras as 5 maiores quedas, tirando a TIM, ficam com as 2 commodities acompanhando a queda do preço do petróleo e do minério de ferro. Parece em queda também Cirela, Croton, Suzano e Banco do Brasil. Bom, vamos passar aqui pelos destaques corporativos. A gente destacou 2 empresas aqui. A primeira é a Cielo, por conta do interesse do Bradesco e do Banco do Brasil na compra da fatia detida pelo Citi na Elavon. São informações da Reuters, citando uma fonte com conhecimento no assunto.
A negociação deve ser fechada em fevereiro. A fonte disse que a compra se daria por meio da Elo Participações, que é a holding de meio de pagamentos controlada pelo Bradesco e pelo BB. Ambos também são sócios da Cielo, maior empresa de pagamentos do país e rival da Elavon. Por que a notícia é boa para a Cielo? Porque reduziria, apesar de pequena, a competição do setor, barrando a entrada de um novo competidor. A Cielo, na sexta-feira, foi um dos poucos destaques de alta da Bolsa. Aliás, na semana passada, apenas Cielo e Raia Drogasil subiram no mercado. Inclusive, as duas estão na carteira Infomani em 2016. Para quem ainda não se inscreveu, vale a pena baixar a carteira. A gente priorizou ações com um perfil bastante defensivo, exatamente por isso, em momentos de muita crise, muito pânico no mercado, elas costumam sofrer menos, né? Inclusive, nessa carteira, a gente não espera um grande upside de bolsa, a gente não espera uma grande recuperação na bolsa, por isso mesmo nossa exposição em renda variável é em papéis muito mais defensivos, que se a bolsa der uma porrada para cima, provavelmente eles não vão acompanhar o mercado. Mas se a bolsa continuar nesse movimento de queda, elas tendem a se blindar, assim como a gente já viu nos últimos anos. Outro destaque da pauta era que o setor de construção civil, que falando do estímulo que o governo deve fazer, como a gente já falou, da entrevista do Nelson Barbosa, isso aí poderia trazer um movimento favorável para as empresas do setor. A gente está vendo nesse momento MRV subindo 1,7%, na ponta de baixo Cyrela caindo 1,3%, ou seja, o mercado ainda está meio tímido nesses primeiros minutos, a bolsa tentando se manter em alta, mas diferente dos últimos dias de grande volatilidade, agora 10 horas e 22 minutos a gente não vê nenhuma ação subindo ou caindo mais de 2%, dentro do Ibovespa. Fora do Ibovespa, deixa eu ver se a gente encontra algum movimento mais forte. Pegar aqui as maiores altas e baixas fora do Ibovespa, considerando um padrão de liquidez, né? Também não adianta a gente olhar, o OGX está subindo 1 centavo e está subindo 33%, né? Vamos ver se a gente encontra algum papel com um movimento interessante, né? Vendo aqui, nenhuma ação nesse momento chamando a atenção fora do Ibovespa também. A maioria nem abriu negociação ainda hoje. O dia deve continuar relativamente flat, mercado esperando um pouquinho de definição sobre o que vai acontecer nos resultados norte-americanos, né? A gente já deu a letra que deve ter uma queda rara nos lucros, e também com essas novas investigações no Brasil. A China trouxe um pouco mais de tranquilidade, embora a bolsa lá tenha caído 5%, o mercado tem superado um pouco isso, mas vale a pena acompanhar a movimentação do investidor. De fato, semana passada foi uma semana muito tensa, essa semana a gente deve estar dividido entre uma correção para cima após cair tão forte, ou digerir mais notícias negativas. Acho que a pressão vendedora do mercado perdeu um pouco de força hoje, a gente deve ver um movimento entre estável e de alta, vamos ver se isso se sustenta ao longo do dia. Bom, da pauta é isso, vou mandar para vocês, assim que acabar o programa, eu volto para a redação e mando para vocês as notícias que eu destaquei aqui na pauta, e já deixo o convite para hoje, 2h30 da tarde, comprar ou vender com Flávio Conde e Pedro Gaudi, fazendo aquela análise fundamentalista das ações que deram destaque na última semana, respondendo se é hora de comprar ou vender essas ações. Na pauta vai estar o gráfico do Ibovespa em dólar do blog que a gente soltou hoje, que isso também é assunto para fundamentalista, para falar que fundamentalista não olha gráfico. Tem um gráfico bem importante para ser olhado, até o Celso já destacou esse gráfico nos últimos programas. Bom, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, uma boa semana e até amanhã com mais um Infomani na Bolsa. Até lá!